ghost, so I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a paddock or not. Canada Goose for the code, and they told me to count up my blessings. I counted a lot, stashing my treasure in heaven where it'll get better and don't gotta weather the ride. Yeah, K the second, that's rapper, that's reverend. They started with Jesus, but I never left it. Think they protected, we tear down your hedges. I gave you the book, but you boys never read it. Don't need your credit, you cannot check on my dress is still swinging. I'm Eddie from Tekken. Come to the message, I keep it consecutive. Look, Damian Lillard for 3. If they pass it to me, I turn you to a meme. I ain't worried about demons. You think the vaccine is the mark of the beast. Need to turn off your screen and get back to the reading and back to some reason. Remember, you giving the flag your allegiance. We lack an agreement. Long as we kids of the king, we still gonna be laughing with Jesus. No cap in the scheming, I'm happily beaming. You have to believe it, I'm tapped in and we got the vision. People don't care, you keep Christ in your Christmas if they cannot see that there's Christ in the Christian. You do the division, now give me some difference. The spirit of trolling is great, so I give them Paul, no Logan's a James. They weather the storm, but my hands will be raised. Long as I got King Jesus, long as I got King Jesus, I got the ghost, so I don't need a rose, but I might push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a Paddock or not, native supply for the drip and line for the whip, but I've counted a little, a lot. Placing my treasure in heaven where it'll get better and don't gotta weather the ride. Yeah, pledge my allegiance, I'm reading Ephesians. I grew with the heathens, I ran with hyenas. They told me to beat it, that led me to Jesus. He led me to freedom. The tribe undefeated, we keep it in season. Look, you gotta see it, the home of the free. It's got 10,000 reasons, no people for pleasing, no fraud of the treason. We really believe this quiet. 5 on the dot, yeah. I'm going off and I don't plan to stop. KB and Dilly, yeah. How y'all this free with a head full of locks? I bring his will to the table, I'm never entangled. I giving you red table talk. Yeah, KB and Dilly, we setting it off. Holy Spirit, speak through me. Yeah. Hey. Ooh, I wanna be used by you. Ooh, I wanna be used by you. When I look at my son, it's bringing me joy. The way that you looking at me made me feel like I won the award. Feel your breath when they press and record. In the booth, we just on one accord. With these verses, I'm going to war. I'm the stain for you, call me your boy. I just wanna be used by my father, cause the point is to show him my Abba. I just feel like the time is upon us. We the children in need of his guidance. I don't need no AP to live in this timing. Like it's shady, we still not afraid. Tell my lady I'm here to the grave. Put me in like I play for the Braves. You had a good run, but he closing the game. Yeah. Behold him, built this with your own hands. Share your glory with no man. Leave my heart wide open. Got me when the walls was closing. Now your water's flowing. I can't stop this moment. Stand on the top, see it all bitter. When I stand on the rock, see it all clearer. Yeah, my pops told me about a pallbearer who can open caskets, he a soul stealer. When you look at my jeans, you can't compare them, cause the spirit of God gave me raw denim. Had voids in me, only God filled them. Never thought he'd ever put a cross in them. Ooh, I wanna be used by you.
Fala galera, boa noite. Começando aqui mais um Sport Inquest. Hoje eu, Estevam aí. Boa noite, galera. E hoje temos o prazer de receber aí o Zé Sérgio, ex-jogador, ex-técnico também, né? E hoje tá aí com a gente para falar um pouco da carreira dele e de Deus também, suas experiências aí no meio do esporte. O prazer é grande, né? Principalmente estar junto com um São Paulino e um Santista, né? As duas equipes onde eu praticamente comecei no São Paulo e depois fui para o Santos. Mas eu tive um tempo muito gostoso nessas duas equipes. É um prazer estar com vocês aí, né? Para estar podendo falar da minha vida esportiva, né? Profissional e a vida com Deus também, que isso aí, para dizer a verdade, é o mais importante. O prazer é nosso receber. Aproveitando que você falou que começou Santos, São Paulo, conta aí pra gente como começou a carreira, como que foi, que idade. Eu comecei no São Paulo, né? No São Paulo já com 16 anos, né? Eu sempre era apaixonado por futebol, até porque também meu pai foi profissional de futebol, numa época onde era amador, né? O futebol, ele trabalhava na Estrada de Ferro Sorocabana e jogava os finais de semana pelo São Bento de Sorocaba. E aí eu nasci, ele se formou e aí deu quando eu era moleque eu só queria bola, né? E jogava futebol praticamente o dia inteiro, numa época em que tinha condições de fazer isso aí, né? E aí cheguei com 16 anos, disputei dentro de leite pelo Nacional, assim, com equipes no Clube Atlético Indiana, onde eu jogava direto os finais de semana. E aí, com 16 anos, o meu pai me intimou, né? Falou, ó, não dá. Antigamente tinha que trabalhar, não é essa moleza que tem hoje, né? Antigamente, fazia 15, 16 anos, você tinha que trabalhar de contínuo, né? Alguma coisa você tinha que fazer para ajudar nas rendas, né? E aí ele me intimou, falou, ó, ou você leva a sério no futebol ou vai trabalhar, porque não vai dar para ficar te sustentando. Aí você vê, numa época diferente, né? Onde a escola era pública, não tinha problema de saúde, não tinha nada, né? Era bem diferente. Mas mesmo assim era difícil. E aí acabei tendo a oportunidade de São Paulo. Na época não tinha sub-20, né? Era um juvenil, era dente de leite, dentão e juvenil A, B e C. Seria o sub-20. E aí eu fui fazer um teste no juvenil, mas passei no teste, eu tinha idade para jogar no dentão, porque eu estudava de manhã e eu estudava à tarde. Não, eu estudava de manhã e o juvenil treinava de manhã. Aí eu passei a treinar à tarde com dentão. Aí em 76 eu tive minha primeira oportunidade no time de São Paulo principal e acabou dando certo. Aí eu segui carreira. E aí que deslanchou a carreira, né? Aí foi pra frente. Eu vi também que você, parece que no seu primeiro jogo profissional, você foi antes pra completar um treino, né? E aí parece que você se destacou e foi pra esse jogo como titular, se eu não me engano. Então, é interessante. Eu tava no juvenil, eu não sei se era o B ou se era o C, acho que era o B ainda. E tinha o juvenil A que fazia as preliminares, né? O aspirante e tal. Eu cheguei a fazer alguns jogos, mas teve um problema de uma contusão, porque antigamente era diferente do que é hoje, né? Antigamente tinha as posições. Sim. Então, era lateral direito, lateral esquerdo, ponta esquerda, ponta direita. Então, acabava subindo ou contratando jogadores daquela posição. Então, não improvisava os jogadores ali, né? Então, foram pedir um ponta esquerda no juvenil e o titular do juvenil A estava machucado, acabei indo, né? E treinei numa terça-feira no time reserva. O treinamento foi até no campo do Nacional. Depois, na quinta-feira, teve um outro treinamento, me chamaram novamente. E eu treinei no time titular e estreiei no domingo contra o América de Rio Preto, domingo 7 horas da noite. Tava chovendo, São Paulo até perdeu esse jogo de 1-0. E aí eu acabei indo bem, aí não voltei mais para a base, né? Aí fiquei no profissional em 76, isso aí foi em 76, né? E em que ano foi o primeiro título?
77, né? 77 já. Para 78 foi o primeiro título brasileiro, onde nós fomos campeões lá contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Esse foi o primeiro título. Embora tenha sido em 78, mas foi o primeiro título. E daí, quem que era a companhia no ataque lá de São Paulo? Então, na época era o Chulapa, né? Mas ele ficou suspenso. E aí foi o Mirandinha esse jogo contra o Atlético, né? Aí teve até aquela situação do Reinaldo com o Serginho foi lá para Minas, queriam inventar de colocar os dois para jogar e tal, mas não deu certo. Mas o de ataque o Chulapa foi meu companheiro no São Paulo, né, por muito tempo, e também no Santos, né? Aproveitar e perguntar, como que é o Chulapa? Que todo mundo fala dele, as histórias que ele conta aí. Eu gosto muito do Chulapa, né? Ele é um cara, assim, que é extrovertido, encrenqueiro pra caramba, né? Então, isso aí. Ele não foi o Chulapa da Copa de 82, né? O Chulapa da Copa de 82 não foi o Chulapa. Tiraram um pouquinho da liberdade dele, né? Mas ele, às vezes, fazia algumas coisas que dava errado, né? Pra ele, principalmente para ele, acabava prejudicando bastante. Mas, assim, como pessoa, é sensacional. Um coração. Inclusive, eu era padrinho de crisma das filhas do Chulapa, né? Das primeiras filhas dele, do primeiro casamento. Você falou da Copa aí de 82, né? E você fazia parte do grupo ali, né? Que disputou as eliminatórias, enfim. Como que foi pra você sair um pouco antes, né? Da Copa ali por causa de uma lesão? Como foi ser tirado de uma Copa à força por causa de uma lesão? Então, eu fui em 78. Na Argentina eu fui, né? Eu fui, fiquei no banco. Nem no banco, praticamente na lista fui convocado em cima da hora. E acabei ficando com a turma e achando que, bom, em 78, em 82 eu vou, e eu tinha tudo para estar lá em 82 e para ser titular, porque eu teve o Mundialito no Uruguai, que foi de 80 para 81, e aí houve a excursão para a Europa, aí eu tive aquela contusão, né? Todos os jogos da eliminatória praticamente eu participei. Aí eu tive uma fratura de braço quando a seleção brasileira foi fazer a excursão para a Europa, né? França, Inglaterra e Alemanha. Aí, na volta, os jogadores do São Paulo, da seleção brasileira, que estavam na seleção brasileira, ficaram em Milão para fazer um amistoso. Aí jogamos um amistoso, aí fomos para os Estados Unidos, em Seattle, em Los Angeles, fizemos um amistoso lá também, aí eu quebrei o braço. Tomei uma pancada no braço, tive uma fratura. Voltei a jogar depois de pouco tempo, né? Não tinha uma recuperação certa. E acabei fraturando novamente. Fui submetido à cirurgia. Depois, na recuperação da cirurgia, tive uma torção no joelho. E aí, bye, seleção brasileira, né? As lesões, então, prejudicou um pouco. Era muito diferente antigamente, né? Você não tinha recurso. A medicina esportiva era muito precária, e não tinha um tratamento. A fisioterapia também era muito difícil, assim, é muito diferente do que é hoje, né? Os cuidados que se tem hoje. Qualquer contusão, principalmente eu estourei o ligamento cruzado. Antigamente ninguém sabia o que era isso. Você ia fazer não tinha ressonância, você ia fazer uma radiografia, você colocava um líquido lá dentro para ver contraste e essas coisas todas, e acabei me prejudicando muito por esse motivo aí, né? Se fosse hoje, seria bem diferente. Hoje em dia tem jogador que consegue fazer cuidado para lesão em 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite, então é muito mais rápida a recuperação, né? Não só o tempo, mas também as condições que são dadas hoje. A qualidade, né? A qualidade. Você pega hoje, antigamente era peso puro. Hoje não, hoje os caras têm os cuidados, piscina, essas coisas todas, que a recuperação é um pouquinho mais demorada, mas é certa, o jogador volta a jogar da mesma forma que jogava antes. E quanto tempo demorou para recuperar dessa lesão no joelho? Que hoje em dia demora 7, 8, 9 meses aí. O que juntou os dois
o braço e o joelho, eu praticamente fiquei um ano parado. Nossa. Um ano parado, e um ano parado para um jogador profissional é complicado, né? Principalmente porque eu vinha de uma fase ótima de 80, né? Eu vim de 77, eu fui considerado o melhor, a revelação do Campeonato Brasileiro. 78, o melhor ponto esquerda, 79, o melhor ponto esquerda, e em 80, o melhor jogador do Brasil. Então vinha numa sequência, aí veio o Mundialito, e aí de repente, né, tem uma contusão, e essa contusão foi feita algumas situações no meu joelho que me tiraram praticamente 30% da minha velocidade e agilidade. Para um jogador como eu, nas minhas características, isso aí praticamente é muita coisa, né? Eu tinha muita velocidade, muita agilidade. Eu não era tão habilidoso assim com a bola no pé e tal, mas na velocidade eu levava muita vantagem, né? Então isso me tirou e eu não acabei... Ainda fui para o Santos depois de São Paulo, ainda tive alguns momentos bons, mas assim, tipo, fazia um jogo bom e depois fazia um jogo mais ou menos, né? Eu tremei porque tinha que fazer a musculação, aquele não tinha um tratamento certinho. E acabou que não consegui mais chegar no auge, né? Foi uma queda. Não foi drástica, mas foi. Com quantos anos que o senhor teve a lesão? Eu tive com 24 anos. 23 para 24 no anos. Auge muito mesmo, cedo. né? No auge de tudo. O auge, na verdade, para um jogador de futebol, auge que a gente diz física e técnica e emocional, é com 26, 27 anos. Sim. Até uns 29 anos ele vai estar dando... Depois disso só começa... A hora que eu estava subindo, fisicamente eu estava mais mentalmente, de experiência, ainda faltava alguma coisa, né? E que nem hoje. Se fosse hoje, com a minha cabeça e com o meu físico antigamente, nossa, aí ia ser demais, né? Ia voar. É verdade. E o senhor até falou que a velocidade que era o ponto forte, né? Perguntar pro senhor, pra quem tá acompanhando aí e não chegou a acompanhar os seus jogos, qual jogador o senhor se assemelha hoje em dia? O senhor poderia falar, não, esse cara era igual eu. Difícil, hein? Assim, falar de velocidade... Estilo de jogo, velocidade. Então, Que a gente mesmo não teve a oportunidade de acompanhar, né? Ver mais os vídeos na internet. Eu assisto mais ou menos quase todos os jogos. Hoje o futebol ficou muito burocrático, né? Sim. É difícil ter... por exemplo, a gente vai... Quem é que fazia isso que talvez com mais habilidade, mais assim... com menos velocidade, mas era o Neymar, mais habilidade e menos velocidade. Então, mas eu tinha muita velocidade, né? Mas eu enfrentava muito. Por exemplo, meu forte era enfrentar o jogador. Hoje, a gente assiste uns jogos, aí você não vê ninguém enfrentando ninguém. Né? Então você vê o cara tocando a bola para trás, até eu acabo não assistindo o jogo e falo, pô, mas tá uma moleza aí para partir para cima, o cara não vai, né? Mas não, antigamente, principalmente no Morumbi, quando os jogos eram lá, pegava na bola ali, a torcida já levantava, eu ia para cima todos, e não importava se tivesse um ou dois, eu acabava me virando ali, né? Pelas características que você me deu, acho que um jogador que se assemelha bastante hoje em dia é o Rodrigo, né? Que é um jogador muito vertical, né? Um jogador muito... Toda hora que ele pega a bola, ele tenta alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. Mas assim, ele tenta alguma coisa diferente, mas eu digo em relação à minha característica, porque o meu objetivo maior era chegar na linha de fundo, que era um ponta, né? Então eu jogava bem... próximo da lateral, da linha lateral, e tentando chegar à linha de fundo. Como eu era ambidestro, sim, eu tinha essa facilidade de cortar a bola para dentro e chutar pro gol. Eu fiz vários gols, né, em relação, tanto jogando pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Então eu tinha essa facilidade. Agora, hoje o jogador, é difícil fazer uma jogada de linha de fundo. Sim. Quem faz as jogadas de fundos, mesmo assim, são os laterais, né? São os alas que acabam indo pela lateral e fazendo cruzando a bola. Nem cruzar, praticamente eles entram em diagonal
para tentar o gol, né? Antigamente era diferente, porque era uma característica do futebol brasileiro jogar com 2 pontos abertos, né? O ponto direito, o ponto esquerda, e aí um centroavante para tentar ali fazer os gols, né? Então, na minha carreira, praticamente tem muito mais assistência, né, do que gols, né? Mas era interessante. Até o Morumbi mesmo que o senhor comentou, antigamente era maior o gramado, né? O campo era maior, né? Agora padronizaram tudo e diminuiu também. Foi um dos problemas que caiu muito futebol no Brasil, né? Porque você jogava no Maracanã ou no Morumbi, as medidas no Maracanã, você jogava na ponta no Maracanã, você não conseguia enxergar o outro lado. Nossa. Aí por isso que os times aqui de São Paulo ou de outros iam jogar no Rio de Janeiro contra os times cariocas, nossa, tinha maior dificuldade, justamente por esse problema do campo. Você vê hoje o Morumbi diminuiu, acho que quase uns 2 metros de cada lado para dentro e uns 2 metros da linha de fundo para dentro também. E isso faz muita diferença pro jogador brasileiro, né? Acaba ficando chato o jogo, porque é muito contato. Sim. Às vezes você conversa com ele, mas antigamente tinha espaço. Mas não tinha espaço para jogar, né? Assim, não se dava espaço. O time deixava jogar. Não. É que o espaço era maior. Mas também para você chegar ao seu objetivo, que era o gol, também era mais longe. Né? Mas tinha menos contato físico. Né? Menos assim, porque hoje é só contato físico. É dividida, né? Toda hora. Dividida e fica um negócio feio, né? Porque às vezes você assiste um jogo na Europa com as dimensões do campo, com a do Brasil, mas o estilo do europeu é diferente do brasileiro. Sim. Bem diferente, né? Eles jogam, lá é jogado, né? Não tem tanto contato físico, não tem tanta loucura como tem aqui, né? E aí se torna feio, né? Aí fica para trás. Até ontem eu estava fazendo uma comparação, estava conversando até com o Silas, falando, o Lucas ficou 11 anos na Europa. Sim. Aí praticamente encerrou o contrato dele, ele ficou treinando no Sub-20 do Tottenham, procurando um time. Na Europa não apareceu ninguém. Aí o São Paulo é onde ele queria, acabou vindo. Ele está dominando. Você vê, então... Sobra, né? Então, ele está sobrando. Então, alguma coisa está errada, né? Eu vou falar, não que a gente sabe do potencial do Lucas, mas antigamente era o inverso. O jogador ia na Europa, ele dominava, ele fazia tudo. Quer dizer, agora a coisa ficou um pouquinho diferente, né? Mas... O futebol brasileiro tentou copiar o europeu e acabou ficando pra trás. Problema... Perdeu a essência, né? Que os caras falam que, tipo assim, antes o futebol brasileiro era drible, era jogada diferente, era o diferencial. Agora tá tudo muito do mesmo jeito, burocrático, né? Muita coisa, né? Aconteceu nesse tempo aí. Primeiro, as equipes, por ter a porta aberta, né? Porque a minha época foi de 82 que começou a abrir o mercado europeu. Sim. Né? Então, a partir de 82, antes de 82, todos os jogadores jogavam no Brasil. Ninguém jogava fora do Brasil. Aí depois aí começaram a ir os jogadores para a Europa. Eu até, antes da Copa do Mundo, nessa excursão, eu tive uma proposta do Milan. Né? O São Paulo deu uma proposta para o Milan, e o São Paulo pediu mais. Você vê a diferença. Antigamente o Milan ofereceu $1 milhão, né? Nossa. E aí o São Paulo queria $1,5 milhão. Um dia salário é esse, né? E aí, quer dizer, faz uma negociação assim, você fala assim, caramba, né? A diferença de hoje, né? Sim. E aí ficou decidido depois da Copa do Mundo. Aí eu acabei machucando, acabou encerrando por lá mesmo. Falar um pouco agora da sua ida pro Santos. O time nosso aí. Então, meu pai tá falando aqui, 84, foi campeão pelo Santos em 84, fez a jogada do gol do título. Inclusive essa jogada fui eu, Humberto e o Serginho, né? Os 3 jogadores do São Paulo.
Então, a minha ida praticamente para o Santos foi em função da minha queda, né? Uma que mudou o treinador era o Cilinho, e o Cilinho tinha uma mentalidade diferente, mas eu tinha problema, né? Com o físico. Então, eu praticamente ia estar fora dos planos dele, né? E aí houve essa oportunidade do Pita ir pro São Paulo. Aí fui eu e Humberto pro Santos e o Pita foi pro São Paulo. Você vê, se eu tivesse na fase boa, jamais isso iria acontecer, né? Então aconteceu e eu sou grato a Deus por ter tido essa oportunidade, porque no São Paulo para mim estava difícil. E acabei indo pro Santos, e no primeiro ano praticamente, o Santos... É que o São Paulo na época fez um trabalho, montou uma equipe a longo prazo. E o Santos sempre é imedialista, né? Então ele acabou montando um time curto prazo, de imediato. Montou um time muito forte, né, em 84. E aí acabou sendo campeão. Mas depois disso, também o Santos não conseguia segurar jogadores, aí começou... Até hoje não consegue. Até hoje não consegue. Até hoje. E aí acabou que não teve mais, né? Depois veio aquela época do Diego, Robinho. E o Santos é assim, né? É de fase, mas tá difícil para chegar uma fase boa de novo. Tá demorando para voltar a fase. É verdade. Não dá nem tempo também, vem de 17 anos já tá mas saindo. O São Paulo também tá vendendo. O São Paulo tá fazendo pior ainda. O São Paulo vende jogador novo, jogador de qualidade, e acaba trazendo os veteranos, como fez com o Daniel Alves, Nenê, Diego Souza. Nossa, o Rafinha agora na lateral. Então, eles falam umas coisas assim. Eu penso muito no futebol hoje, que o sucesso tem que ser na administração. Sim. Né? A gente vai falar administração, vai falar uma administração como está sendo do Palmeiras. Uma administração sem quem que vai falar alguma coisa, né? Sabe contratar, não se desfaz, ou quando se desfaz já... É mais ou menos como era o São Paulo antigamente. Sim. São Paulo, ele se desfez do Serginho, mas trouxe o Careca. Entendeu? Então, ele fazia tinha uma ótima administração, mas não fazia nada antes de ter alguma situação para melhor, né? Então, é o que deve estar acontecendo hoje, né? Sim. E depois do Santos foi pro Vasco, né? Fui pro Vasco, fiquei 1 ano. O Vasco foi difícil, né? Fiquei praticamente 1 ano no Vasco. Aí eu machuquei o joelho direito. Mas assim, você vê, a mesma situação que eu tive no São Paulo, né? Em 81. Em 87, eu tive a mesma situação, que é 81 para 87, vai dar 6 anos. 6 anos depois, a mesma contusão que eu tive já foi completamente diferente. Já não me prejudicou praticamente em nada, né? E hoje, por exemplo, eu tô com 66 anos, meu joelho esquerdo é complicado, direito tá bom. E os dois não tem ligamento cruzado nos 2 joelhos, né? E o interessante é que eu já joguei sem ligamento cruzado, mas praticamente no esquerdo, mais 10 anos, né? Porque eu parei com 33 anos, parei no futebol japonês, né? Do Vasco eu fui pro Japão, aí fiquei lá por 8 anos, 2 anos como jogador e 3 anos como auxiliar técnico e 3 anos como treinador. Você chegou a ganhar o Campeonato Carioca pelo Vasco, né? Também, em 87. Uhum. Eu tinha assim, uma estrela, né? Eu consegui ser campeão. Só não consegui ser campeão com a seleção brasileira, né? O Mundialito, Copa América, nenhuma. Acho que disputei umas 2 ou 3 Copa Américas e não consegui o título. Copa do Mundo, 78. Aí, 82, que foi aquele timão, né? Eu acho que se eu tivesse em 82, eu ia ajudar muito a seleção brasileira, né? Pela minha característica, né? Sim. Porque tinha jogadores ali que eram o Sócrates, o Zico, mas não combinava muito com o Chulapa, né? Sim. Jogadores de toque, né? E o Chulapa depende muito de um jogador que chegasse na linha de fundo e fizesse assistência. O Éder, que jogava pela esquerda, era mais um meia do que um ponta, né?
E o Paulo Isidoro, às vezes, jogava pela direita também, não conseguia fazer essa função, mas se eu tivesse lá, talvez... E, por coincidência, o Careca também machucou, né, em 82. Ele também estaria lá. E seria melhor para a seleção brasileira em função do Zico, do Sócrates, né, daquele meio de campo que a seleção brasileira tinha. Eu acho que foi mais ou menos isso. Chulapa sentiu sua falta, então, na seleção. Não, sentiu. Ele sentia falta de jogadores que jogavam pela extrema, né? Porque ele não era jogador de fazer parede. A bola tinha que chegar e nem nele, de né? toque de bola. Ele era jogador mais agudo, né? Definição. De definição. E como foi a ida pro Japão? Porque acredito que antigamente a comunicação não era tão fácil como é hoje, né? E até conhecer lá, né? Então, foi interessante que quando eu fui pro Japão, eu estava no Vasco e estava terminando meu contrato no Vasco, estava renovando, até o Eurico Miranda que estava... E aí apareceu uma oportunidade para os Estados Unidos, né? Para Fort Lauderdale. E aí eu conversei com o Eurico Miranda e tal, que eu ia lá para jogar no time e também para ajudar. Quem ia ser o treinador era o Carlos Alberto Torres. E aí eu ia trabalhar, fazer escolinha, essas coisas todas, e eu falei, acho que é uma coisa interessante, né? Ele acabou me liberando. Mas nesse período, né, quando eu peguei a liberação para ir para os Estados Unidos, que eu estava indo para lá para conhecer, para ver como é que funcionava, em termos de salário, não era muito bom. Tá, assim, mas eu acho que para a vida, eu tinha duas, a Larissa e a Thaísa, né? Eu falei, vale a pena. Aqui no Brasil, para mim, tá muito difícil, né? Tá meio complicado. Mas só que nesse meio que apareceu, o Oscar estava no Japão, acabou me indicando por Itachi. Ele estava no Nissan, que hoje é o Nissan Marinos, né? Hoje o Kashiwa Reysol é o que era Itachi. E aí, eu ia no domingo, eu ia pros Estados Unidos para conhecer, eu e minha esposa e tal. Aí, na sexta-feira, o japonês queria me conhecer e tal. Acabei tendo uma reunião com eles, aí eles falaram que gostaram de mim, que já tinha feito entrevista com outros jogadores, e que o treinador ia vir na segunda-feira. E se eu não esperava a viagem para segunda-feira para conversar com o treinador. Aí acabei adiando, né? Cheguei, falei com o cara que estava conversando. E aí deixei para segunda. Aí fiz a reunião na segunda, acabei fazendo o contrato na segunda-feira e indo para o Japão. E lá nós fiz primeiro um contrato de 2 anos, né? Em termos de salário não tinha nem o que se comparar, nem lá e nem aqui, né? Embora fosse um futebol amador, né? Eu iria para uma segunda divisão do campeonato japonês. E aí acabou que nós cancelei os Estados Unidos, ficamos no Japão por 2 anos, acabei ficando 8 lá, né? Ganhou uns títulos lá também. Ganhei. A estrela brilhou. Lá foi diferente, né? Tanto como treinador e como jogador também. Jogador nem tanto pelas minhas condições, né? Que ali o problema era o início do futebol japonês, né? Eu peguei bem, na época era bem amador. Eu vi que você foi o segundo jogador brasileiro, né? Da história, aí pro Japão só. Em nível de seleção brasileira, o primeiro foi o Oscar, o segundo foi eu. Né? E aí depois foi o Renato, foi o Zico, começou aí vários jogadores, né? Mas a dificuldade que a gente tinha nessa época era muito grande, os campos ruins, frio, era bem assim, o campeonato não tinha público, não tinha nada, era bem, você saía para jogar, não sabia onde é que era, e montava um campo no meio de um campo de beisebol, aí você acabava jogando. As tendas de vestiário, umas coisas meio primitivas, né? Mas valeu, acho que valeu como experiência, foi muito bom, né? E aí, como que foi aposentar lá? Lá que o senhor aposentou, né? De jogador e virou... Lá eu aposentei de jogador, queria vir embora pro Brasil, mas eles não quiseram deixar. Não, fica aí
como auxiliar, né, tal, como auxiliar técnico de um treinador japonês, porque lá existe o diretor técnico e os coaches, né? Então o diretor, que a gente chama de Kantoku, que ele é o cara que domina, como é no futebol americano, né? E aí eu fiquei de coach, fiquei praticamente 1 ano, o time foi muito bem. E aí depois saiu esse treinador japonês, e aí trouxeram outro treinador japonês que queria um coach alemão. Ele acabou trazendo um coach alemão e eu passei a ser um olheiro, vai. Então, quer contratar um jogador do Brasil. Eu queria voltar pro Brasil, né? Eles pediram para que eu ficasse, não sei o quê, estava muito tempo lá e tal. Acabei ficando e contratando jogadores aqui, na época, o Careca, o Miller, esse pessoal todo, a gente teve a oportunidade de levar para lá. Esse alemão, deu 6 meses, porque o que estava acontecendo? Montaram a J-League, né? Que era uma liga profissional. E o campeonato japonês ia continuar a mesma coisa, só que só 10 times, e a Itachi não quis, né, no momento. E depois só ia poder jogando. Só o primeiro e o segundo colocado do campeonato só japonês classificando queria. E esse alemão tentou 1 ano, não conseguiu, eles tiraram ele e me colocaram. Aí nós subimos para J-League, isso foi em 94. E depois de lá pra cá, veio pro São Paulo, né? Então, depois eu voltei pro Brasil em 96. Aí vim pro Brasil, montei uma escolinha em Vinhedo. Não queria... Me decepcionou muito o negócio de treinador, né? Assim, lá houve muita maldade, muita safadeza, porque o futebol japonês, até então, não era interessante, né? Porque em termos de grana não era rentável, né, para os atletas. Depois começou a ser, depois que montou a J-League. E aí entrou empresário no meio, né? Começou a entrar. E como eu fazia o papel de levar os jogadores para lá, os empresários começaram a fazer algumas coisas meio estranhas e acabaram me derrubando, né? Acabaram me derrubando, eu saí bem decepcionado. Voltei para Vinhedo, montei a escolinha. Aí, em 2003, eu fui convidado para trabalhar no Sub-17 de São Paulo. Falei, no Sub-17 é interessante porque tem trabalho, né? Assim, você consegue fazer um trabalho. E acabei ficando praticamente 9 anos, até 2012 lá. Em 2012 houve um problema no Sub-20, faltou um treinador, eu acabei indo pro Sub-20. A pior coisa que eu fiz, pior coisa é difícil a gente falar, né? E acabou que eu fui mandado embora, de uma hora para outra assim também. Aí me decepcionou mais ainda. Aí saí de São Paulo, vim para Ponte Preta, fiquei 3 anos na Ponte, mas a Ponte é assim, meio difícil, né? De trabalhar e tal, mas... E depois fiquei mais 3 anos no Ituano. E aí terminou. Aí agora aposentei mesmo, depois de 2020. Sem chance de voltar? Sim. Não. Eu acho que não vejo possibilidade nenhuma de voltar ao futebol. Até porque a gente não tem mais o pique, né? Depende do que seria. Hoje seria, se te parecesse um coordenador de campo, alguma coisa assim. Eu fiz todos esses cursos da CBF, de licenças, tenho todas as licenças e tal, mas hoje está diferente, né? O trabalho, né? E a gente tem uma cabeça em termos de futebol, um conhecimento de futebol, daquilo que era antigamente. Por exemplo, o Lucas ficou 2 anos na minha mão, quer dizer, foi na minha fase que ele subiu pro profissional. Mas você vê como é que é o menino, o Lucas, o Casimiro, o Oscar, esse pessoal todo passou eu tive uma fase. O último aqui do Ituano foi o Martinelli. Quer dizer, foram 2 anos que eu fiquei Martinelli lá, que
a gente tem condições de ajudar muito por aquilo que aconteceu com a gente no passado, né? Experiência de campo, porque não é fácil. Então, você olha assim o futebol, você tá vendo? O torcedor, ele critica, ele fala, ele acha que ele faria melhor. Não faz. Porque lá dentro de campo, por exemplo, é uns 40% de físico. Sim. Aí você pega uns 30% de qualidade. Técnica. Agora, esses 30% do emocional são importantíssimos. Porque hoje não é tanto, mas antigamente você entrava em campo, tinha 100 mil torcedores. Hoje tem 50 mil, 100 mil. Pô, é duro você lá dentro do campo. É uma jogada individual, decisões que você tem segundos, milésimos de segundo para tomar uma decisão. Se tomar uma decisão errada, você vai errar. E aí, se você errar, você vai ser vaiado, vamos dizer. E aí, para você retomar, não que eu só fiz coisa certa, mas eu errei pra caramba, mas a retomada, eu fazia um drible, dava um drible, acertava, beleza, aí errava, e aí? Você tem que dar o outro e... Né? É muito diferente. É muito... Até comparo com a Fórmula 1, né? Todo mundo vê lá ou vai assistir, ou vê pela televisão, nossa, o cara correndo, mas vai lá. Senta lá naquele carro lá, 300 por hora, pra ver o que é. Não é fácil, não. E é aquele negócio, cada um é cada um, né? Cada um na sua vida, na sua profissão, aquilo que faz. O importante é você fazer sempre o melhor, né? E jogar os Master que tem aí hoje em dia, Master de São Paulo, Master do Palmeiras. Eu joguei bastante, cheguei a jogar bastante, mas hoje eu não dá. É meu tornozelo, meu joelho. Ele tenta fazer o feijãozinho com arroz, fazer uma musculação para ficar em pé, para poder andar. Para adiar, de repente, o máximo possível, nem precisar pôr prótese no joelho, né? Porque senão a coisa é complicada. Tudo culpa da lesão lá de trás, né? Exatamente. Agora mudar um pouco de assunto, né? Falar sobre sua vida cristã. Como começou? O senhor já nasceu cristão? Foi... É difícil falar, eu nasci cristão. Sim. Né? Meus pais eram da igreja católica lá do Butantã. Meus pais católicos praticantes, e cresci nessa vida. Não tinha, naquela minha época, para mim só existia o catolicismo, vamos dizer. Para mim aquilo lá era o cristão. Aí a gente ouvia falar muito de longe o crente, né? Não sabia nem que igreja, que tinha igreja ou não, né? Umas coisas muito diferentes do que é hoje, né? E a gente foi vivendo, pelo menos até eu conhecer minha esposa. Porque minha esposa era crente, da Igreja Presbiteriana de Campinas. E aí eu conheci, inclusive ela é prima da ex-esposa do Rivelino. E aí ele nos apresentou lá no sítio dele em Vinhedo. Eu quero apresentar minha prima, não sei o que lá, só que ela é crente. A Maísa, né, que a esposa falou, ela é crente. Eu falei, ixi. Eu imaginava uma crente, né, com o cabelão comprido lá, com a roupa lá porque era o que se via antigamente, né? Sim. E aí eu conheci, quando eu fui apresentado, falei, pô, é diferente, né? Ela é uma moça bonita e tal. Eu falei assim, caramba. Aí ficamos conversando, um papo muito bom, bem. Ela tinha 14 anos, eu tinha 21. E aí conversamos, aí isso foi no carnaval de 79. Aí eu voltei para São Paulo, isso foi na sexta-feira de carnaval, no sábado de carnaval. Aí a mãe falou, volta no domingo aqui e tal. Aí eu voltei. Aí começamos a conversar mais, aí fui para Campinas, aí começamos a namorar, mas eu ia para Campinas para namorar.
Mas o problema é que o namoro, eu fui ganhar um beijo dela um mês depois. Que time que o senhor tava nessa época? Eu tava no São Paulo. São Paulo. Nossa, tava voando na fase, foi 79, né? E aí 80 também, tava voando. E aí começamos a namorar sério e tal. E eu ia de vez em quando na igreja dela, mas não acontecia nada, só ia, né? Mas interessante que uma vez ela chegou para mim e falou, né? O que Deus é para você? Eu falei, Deus para mim, eu acho que ele se agrada, né? De mim, assim, do jeito que eu sou, eu acho que faço todas as coisas certas e tal. E ele tem me dado tanta coisa, eu tenho tudo, né? Ele, inclusive, me deu você, aquela coisa para... Ela gosta quando eu falo essas coisas, deve estar assistindo, deve estar dando risada lá. E aí, eu falei, acho que Deus para mim é isso aí. E aí, por que eu fui falar isso? Que ele se agradava, que as coisas começaram a complicar. É aquele negócio que a gente entende hoje, né? Se não é pelo amor, é pela dor. E para mim foi pela dor, porque foi meio complicado, cara. Assim, vieram a contusão do braço, depois a contusão do joelho. Mesmo assim, eu já conhecia o Baltazar, o João Leite, né? A gente tinha, assim, conversava pouco, né? E às vezes ela queria que eu conversasse com eles, tal. Eu falava, não, deixa quieto, tal. E aí foi caminhando. Aí fui pro Santos. No Santos eu tive uma decepção muito grande, né, em relação às situações que aconteceram. Quando eu era o Castilho, acho que em 86, foi bem quando eu encarei um banco de reserva. Nunca tinha encarado um banco de reserva. Aí o Castilho, que era o treinador, né, um ótimo treinador, falou, Zé, eu vou te colocar no banco contra o Santos, no Morumbi, contra o Palmeiras, Santos e Palmeiras. Falei, eu vou te pôr no banco. Falei, não quero no banco, eu quero ficar, eu vou pra casa e tal, e você Não, você vai jogar, você vai no banco. Aí eu fui pro banco. E era até o que entrou no meu lugar era o Gersinho, né? E aí ele teve a opção de botar um ponta direita em vez do ponta esquerda. Aí entrou o Gersinho e eu fiquei no banco. Nossa, o Santos ganhou de 2-0, o Gersinho foi o melhor jogador em campo. Nossa, não volto mais. Eu falei assim, meu Deus do céu, caiu o mundo pra mim. E o interessante é que acho que uns 10 dias antes, nós tínhamos ido visitar um médico do São Paulo, que era padrinho do nosso casamento, o Dr. Zé Carlos Ritt, e ele estava com um câncer na cabeça meio terminal. Nós fomos visitá-lo e tal, aí no caminho da volta ela falou para mim, eu queria ter falado de Jesus para o Dr. Zé Carlos. Eu falei assim, caramba, o que ela queria falar de Jesus? O cara tá morrendo. O que vai adiantar ela falar para ele de Jesus? Falei, aquilo ficou na minha cabeça, né? Foi meio esquisito. E depois desse jogo, na segunda-feira, morreu o Dr. Zé Carlos e nós fomos no velório, no enterro dele. Lá eu vi uma falsidade, assim, tava arrebentado, já de ter ficado no banco, e a situação. E esse negócio ficou na minha cabeça. Esse negócio de Jesus Mas tudo bem. Ficou tal, e a gente estava voltando para Santos e eu ia concentrar. O Castilho me liberou do treinamento que o jogo era na quarta-feira. Aí acabei no caminho da Santos, assim, na Imigrantes. Não tinha Imigrantes de descida nova, era só interligação, depois pegava a Anchieta. Aquele negócio na minha cabeça, né? Que é esse negócio de Jesus? Aí eu perguntei para ela, o que é? O que você queria falar pro Dr. Zé Carlos, né? Ela falou para mim, o que é esse negócio de Jesus? É o único que pode carregar esse fardo que você tá carregando. Nossa! Mas foi hoje, cara.
Desci a serra, não sabia nem o que estava acontecendo. Desci, cheguei em Santos, mas mudou. Assim, uma coisa que é difícil explicar. Só quem tem essa situação entende isso aí. Você vai falar, mas você tá ficando louco. Eu falei, não tô ficando louco. Aí eu fui para concentração, o meu companheiro de quarto era o Humberto, já comecei a falar de Jesus para o Humberto. Aí o Humberto falou, ô louco, o que vem que você tem com um papo furado aí comigo? Aí o Humberto se converteu, ele ficou mais chato que eu na época. Aí ele chegou até a questionar algumas vezes, mas você era convertido ou não? Eu falei, você tá ficando louco, né? Mas é interessante. É uma coisa que... E o interessante é que eu achava que... Pô, aí eu teve um jogo na quarta-feira, fiquei na reserva, mas numa boa. Entrei, joguei bem pra caramba. Falei, agora eu vou voltar para a seleção brasileira, vou fazer tudo. Não aconteceu nada, né? Nesse sentido. Mas, nesse sentido desse sucesso, né? Que eu tive, não voltou nunca mais, mas veio um outro sucesso, né? Que é o sucesso como homem, né? Como ser humano. Eu sempre fui bem certinho, bem alinhado. Eu tive uma educação muito boa dos meus pais, né? Então, de coisa certa. Eu devo muito ao meu pai, ao caráter, a educação que ele me deu. Eu apanhava na época, vai bater hoje. Se fosse hoje, meu pai é prisão perpétua. Eu apanhava pelo menos um dia sim, um dia não, era couro comia lá em casa, né? Eu tenho 3 irmãs. O interessante é que depois desse dia, até eu comecei a dar alguns testemunhos, né? E eu falando de Jesus e falando bem empolgado na situação. E meu pai me chamou uma vez e falou, escuta, mas e a educação que eu te dei? Cara, aí me derrubou, entendeu? Me derrubou, não, faz parte, né? E aí depois nos meus testemunhos, eu falava, não, eu tive primeiro uma educação dentro em igreja católica, mas cristã e ferrenha, né? Na linha de educação, por exemplo, meu pai, caráter, né? Honestidade. Então e de lá para cá a gente vem trabalhando. Aí eu já tinha 2 filhas, a Larissa e a Thaís, uma com 2, a outra com... Não, a Thaís tinha, quando eu me converti, ela era nenê ainda, ou a Larissa era nenê, eu não lembro direito. Não, a Thaís era nenê. E a Larissa acho que tinha 1 ano e pouco. E as 2 novinhas, mas aí foi uma vida cristã, conciliando com um profissional, um monte de dúvidas, né? Porque... de questionamentos, até mesmo com Deus, bem aquele primeiro impacto, né, de coisa, falou, pô, agora eu vou arrebentar, e a coisa não vem, então fala, pô, Deus, pô, você me tirou me tirou tudo que eu tinha, e de repente, e a coisa foi indo, aí acontecendo alguns, entre aspas, milagres, né, que a ida no Vasco, de repente a saída pro Japão, essa vida de praticamente 8 anos no Japão, o convívio com atletas de Cristo, a experiência de dar alguns testemunhos em igreja, em compartilhar com esse pessoal, e Deus trabalhando na vida da gente, né, no dia a dia, vamos dizer, não é formando meu caráter, mas uma formação de um caráter diferente, um caráter cristão, né? Porque pode ser honesto, pode ser ter um caráter, ser fiel à esposa, a isso, aquilo, mas em outras situações fora, mas isso aí Deus trabalhou muito na minha vida, né? De altos e baixos, de dificuldades, e de repente abrir a porta. O Japão foi uma porta que abriu que, pô, jamais ia imaginar, né? E fechou essa porta também, trouxe para o Brasil, aqui no Brasil também, abrindo portas. E o mais importante é a família, né? Então, ali na casa do meu pai, eu tenho 3 irmãs, as 3 convertidas com seus
familiares, seus filhos, todos na igreja. E meus filhos hoje, né? Tenho 3, tem a Larissa, mais velha, a Thaísa, e o Zezinho, que acabou de casar e agora a esposa está grávida. Tenho a neta, a Elisa, a neta mais velha da Larissa. Tenho o João Gabriel, da Thaísa, e agora vai vir mais um, né? Tá crescendo a família. Todo. E tudo junto, né? Ali isso aí não tem presente maior que isso aí, né? Isso é muito legal. A Gabriela chegou a perguntar aqui também, aproveitando que você falou, quando se converteu, esperava que ia voltar pra seleção, que ia arrasar e veio até a segunda lesão, né, do joelho, né? Veio. Você perguntou se o senhor chegou a questionar a Deus por essa lesão num momento importante da carreira. Foi essa segunda foi no Rio de Janeiro. Eu questionava, né? Eu não tinha jeito. Mas a gente questionava, mas de uma forma diferente, né? Assim, você questiona, você fica triste, você fica, mas você sabe, tinha certeza que Deus estava no controle. E eu tenho uma companheira do lado que, nossa, é nota 1000, né? Nesse sentido. De dar força, de dar apoio, trabalhar dentro da igreja. Nós somos na Igreja Batista Água Viva de Vinhedo, já ali, desde quando formou, nós voltamos do Japão. Lá no Japão nós tivemos uma oportunidade muito grande começamos com um grupinho de Decassex que iam para trabalhar, de Nisei, Sanseis, que iam trabalhar no Japão naquela época. E a gente fazia um trabalhinho, né, nas casas, assim. De repente arrumou-se uma igreja católica que abriu as portas para a gente poder fazer os cultos. Então essa foi como uma comunidade Sal da Terra que tinha 700 membros. Depois de praticamente nós chegamos lá depois de uns 5, 6 anos. Mas tudo que a gente fazia tinha uma meta, né? Assim, a gente não fazia as coisas a olho, fazia loucura, mas é bem diferente. Até às vezes eu falo, né? Penso assim, mas o que eu tinha tudo lá, né? Eu podia chegar muito longe na minha carreira, né? Podia chegar, se foi em 82, se não tivesse acontecido nada, eu teria ido para a Europa, teria ido tudo, mas e a família? Como é que seria o meu caráter, né? Como é que seria, né, em função ao meu redor? Será que conseguiria ser do jeito que é hoje? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que esse for o plano de Deus para minha vida, até mesmo na dor, para eu cair, me sentir no fundo da fossa, né? Não é nem no poço, é da fossa. E aí ele me levantar, né? Isso aí é muito importante. A gente dá altos e baixos, às vezes dá mas no passado dava umas crises, mas assim, umas desconfianças, né? De que de repente você ouvia alguma coisa e sentia, mas aquilo estava dentro da gente, né? É o orgulho, é aquilo que Deus estava trabalhando. E hoje, não sei, é difícil a gente explicar, mas não tem coisa melhor do que se sentir limpo. Limpo no sentido, limpo de inveja, limpo de orgulho, limpo de... Tem que trabalhar mais ainda, né? Mas hoje a gente sente isso. E a gente sente felicidade, né? Felicidade em tudo que acontece na vida da gente, ao nosso redor, agradecimento a Deus. Isso aí não tem preço. Que viu que tinha um propósito lá atrás e tá se cumprindo até hoje, né? Com certeza. E lá no Japão, como que foi chegar lá sendo cristão? Naquela época era complicado, muito. O pessoal aceitava, não aceitava? Não aceitava muito. Lá tem o shintoísta, né, que é da natureza, e o budista, né, que são as duas religiões mais que predominam. Então tinha os templos budistas, as coisas. Cheguei a visitar alguns que o japonesada levava, né? O gozado é que
quando eu não arredava o pé daquilo que eu acreditava que era a minha convicção. Aí, quando me convidava para entrar, pai falava, não, tipo assim, não, vamos lá, vamos. É a mesma coisa que entrar uma benzedeira pro time. Como acontecia no São Paulo, teve várias vezes esse negócio todo. Não, eu não ia. Ficava no ônibus, não ia. Aí os japoneses questionavam, não falava direito, né? Aí eles falavam assim pra mim, é isso aqui? Achava que o cristão pra eles é o sinal da cruz, né? Eu falava, não tem nada a ver, não, pode ser. Mas a gente tinha, no começo a gente tinha um intérprete, né? Os 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, depois a gente começou a se virar sozinho. As crianças estudaram, as 2 estudaram em escola japonesa. A maioria dos brasileiros levavam em escola americana, mas falavam, vamos botar em japonês, foi com 2 e 4 anos. E a Thaísa foi no Jardim da Infância, a Larissa já começou também na escola. E a Thaísa começou a correr, né? Eu tenho uma filha que é medalhista olímpica. Começou a correr lá no Japão. E isso aí, para ela, foi uma coisa sensacional. E quando nós voltamos pro Brasil, as 2 só conversavam em japonês. O diálogo dentro de casa era o português que elas sabiam. Minha esposa dava aula do fundamental para elas de português, mas eles não tinham uma... Mas a escola japonesa é sensacional, né? Em termos de... Aí voltamos para o Brasil, elas foram para o Porto Seguro, chegamos em outubro. Ficaram 3 meses de experiência, foram bem, acabaram uma se formando em administração, a outra se formou em educação física, Thaísa deu continuidade ao atletismo. E eu me confrontei várias vezes com um monte de situações também, por isso que foi uma surpresa muito grande isso que aconteceu comigo em relação à minha conversão, né? Quando se falava de conversão, você falava assim, mas isso não existe, né? Isso é uma coisa que não é assim, eu vou me converter. Eu falava, mas eu não quero. Né? Eu falava assim, eu não tô afim. Às vezes, mesmo você querendo, não é assim que funciona, não. Eu vou. Porque você tem. É o tal negócio, né? Você tem que converter a mente e o coração. Às vezes você só converte a mente, né? A mente nossa, tá. Mas o coração não. Se não for os 2, não tem como. E a vida cristã é cheia de... É complicada, né? Às vezes, como às vezes eu ouvia falar algumas pessoas falarem assim, nossa, você aceita Jesus que a sua vida vai ser uma maravilha, que entrega para ele que ele vai resolver todos os seus problemas, toda coisa. Não é bem assim, né? É cheia de tem que trabalhar, cara. É a mente, é a oração, é o compartilhar, a vida cristã é cheia de situações, né? Você viveu isso na prática, né? Na prática. Às vezes tem até mais lutas, né? Que a do mundo. Muito mais lutas. Cara, eu acho que tem que ter, porque, na verdade, se a gente for analisar, são as lutas que fazem a gente crescer. Né? Em todos os sentidos. Agora, você tem luta que faz você crescer, mas longe de Deus, mas não te preenche. Porque você não sabe o que está acontecendo. Às vezes o cara fala, não, estou passando por essa luta, por uma doença, passei tal. Agora, com Jesus é uma forma diferente. Você está tendo a luta, mas você está acreditando que tem alguém no controle. Né? Eu falo assim, não, eu estou passando por isso, mas tem alguém no controle. Tem um motivo, né? Você está passando por um processo, mas lá na frente tem um propósito. Tem um propósito. E por incrível que pareça, todas as coisas, todas as dificuldades teve um propósito que na hora eu não tinha...
não sabia o porquê, né? Não entendia nada, que de repente fala, putz, se não tivesse acontecido isso, essas dificuldades, não estaria hoje dessa forma, né? Sim. Então essas coisas aí são muito importantes. E tem coisas que vão acontecer, ou que vão acontecer e que a gente nunca vai ficar sabendo, né? É. Mas o importante é que a gente sabe quem está no controle, cara. Isso aí. Eu tive muitas experiências, até mesmo na época, antes de conhecer a Lu, com o negócio de espiritismo, sabe? Mas experiências negativas, que até Deus trabalhando na minha vida vai falar, não, você lá na frente você vai ser meu. Porque eu ia, aí, caramba, tava machucado, aí fui num centro, aí me levaram no centro, aí eu fui, aí pediram, eu tava na fase boa, né? Todo mundo era conhecido na época. E aí o pai de santo lá não sabia qual que era, quem eu era, não sabia o que eu tinha, né, tal. Aí começaram a me atender durante o dia, né? Aí eu fiquei muito desconfiado, algumas coisas que não cabia, passaram de uma contusão, não havia nada, aquela conversa de querer adivinhar, e conversava primeiro com a filha, depois a mãe vinha, aí contava tudo a mesma coisa, falei, caramba, tem uma coisa errada. Então são situações que acho que depende daquilo que você acredita, mas hoje eu vejo que Deus me deu um entendimento de algumas coisas que hoje eu sei por que ele quis, né? Ele quis um dia que eu fosse dele, né? Até eu tava vendo sobre as duas lesões que o senhor quebrou o braço, né? Quebrou o braço, voltou, quebrou de novo. Até quando eu vi essa história aí, eu falei pra minha esposa e tal, ela deu risada e falou, louco, 2 vezes seguida. Aí hoje na academia, eu comentando também com o rapaz, ele falou, não, fala pra ele então pra levar na benzedeira, porque o cara quebrar. Não, mas era interessante que minha mãe era católica, não tinha assim um entendimento muito, mas eu já era casado, né? Na época não, mas mais para frente o pessoal lá andava ligando para minha mãe, falando que ia acabar com a minha vida, e eu tive as contusões. Então a cabeça da minha mãe ficou achando que realmente era aquele... conseguiram fazer isso, entendeu? Mas o mais interessante é que depois que eu me converti, a gente fica assim, não tinha mínima possibilidade, né, de a pessoa ter o poder para fazer uma coisa. Então posso até falar pessoal que na benzedeira foi, mas não deu muito certo. Não, pode falar, que na época eu fui, não deu certo. Não, depois do braço não, porque no braço não, e no joelho também não, porque eu casei logo depois que eu operei o joelho esquerdo, né? Aí nós casamos, mas eu já conheci a Lu desde 79, e depois que, embora eu não tivesse entendido ainda, não tivesse me convertido, mas eu segui a linha, entendeu? Eu falo, não, a patroa aqui, deixa eu me segurar ali, mas o sofrimento, acho que ela sofria muito mais que eu, entendeu? Porque ela ia ali em oração, primeiro a oração para a minha conversão, né? Que isso aí era o maior desejo dela era isso aí. O outro de profissional não estava preocupada, né? Mas com a conversão ela estava, com o espiritual ela estava, e aí foi oração. O mais interessante é que ela nunca me questionou, né? Eu acho que isso foi um dos principais fatores com que eu me aproximei de Deus. Foi porque ela nunca me questionou. Ela tinha a fé dela, ela ia na igreja, às vezes pegava as 2 crianças e ia sozinha. No Japão, várias vezes, ela ia sozinha.
mas nunca me questionou, vamos junto, vamos falar. Nunca. Isso aí me aproximou, eu aceitando, nunca que também questionei, falar, tá gastando tempo, sempre respeitei, sempre. Mas isso aí é Deus agindo no coração da gente, né? Tipo assim, ó, deixa aí que eu tô tomando conta, né? Até mesmo sem eu saber de nada, né? Então isso aí é uma coisa... a gente vai fazer anos, né? Eu me converti em 86. Nossa, é tempo pra caramba. Tô com 66, estou com 66, foi 86. 16, 30. Ixi. 37. É tempo aí. 37, 14, 23, É. 37. É tempo, mas e essa vida com Deus é incomparável, né? Às vezes as pessoas perguntam, porque também existe muita coisa aí que se conversa, que se fala da vida cristã, que não é a verdade, né? Assim, regras. Jesus nunca botou regras. Você pode fazer ou você não pode fazer. Você pode fazer, né? O que ele falou não pode fazer, não pode fazer. Comer a maçã não pode fazer. Agora, as outras, a maioria das coisas, então, não. Depende de você, né? Então, mas algumas pessoas pregam, tipo, ó, você tem que fazer isso. Tipo assim, você não pode cortar o cabelo, você não pode... Porque a minha imagem que eu tinha era essa. Então, podia falar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pô, eu vou viver com Jesus aprisionado, né? Assim, dentro de regras. Cara, depois que você experimenta, é uma liberdade que você tem, né? De escolher. Agora, pô, você vai escolher por lado dele, porque tá na cara. Tá bem claro pra você. Você tudo pode, mas nem tudo lhe convém, né? Exatamente. E até hoje, por incrível que pareça, a gente conversando com o pessoal aí onde vai, alguns ainda pensam que o cristão é assim, que vive num mundo cheio de regras, que você falou, né? Que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, mas na verdade não entende que... Quem que foi que... Não sei qual jogador que veio aqui comentou também que na verdade a gente que é livre. Que a gente tem a decisão de beber alguma coisa ou não. Tem a decisão. O Alan comentou que a gente é livre de beber alguma coisa ou não. O pessoal viciado no cigarro, por exemplo, eles não têm mais a decisão, já tomou conta da vida deles. Exatamente. E a gente é livre de poder decidir. E outra, sabe o que acontece com assim, a maioria das pessoas acha que não, eu preciso endireitar primeiro para depois seguir Jesus. Porra, você não vai conseguir nunca, cara. E outra coisa, ele quer você do jeito que você tá, arrebentado mesmo. Cheio de seus vícios, orgulho e tal, que ele quer te moldar. Quando tu fala, não confunde as coisas, fala, mas eu vou ter que dar dinheiro na igreja. Pô, ele não te obriga a dar dinheiro na igreja nenhum. Ou dar pro trabalho. Isso é do seu coração, é de livre e espontânea vontade. Ele move seu coração, ele trabalha. Quer dizer... Então a gente fica meio, né? Às vezes fica meio aborrecido com algumas pessoas que você encontra, aí vem, até tiram sarro. Na minha época como jogador, nossa, falava, nossa, atleta de Cristo não bebe, não fuma, mas também não joga, entendeu? Tinha uns que falavam desse, pô, mas é a vida, né? É uma escolha que a gente tem que ter, né? Na época do senhor era até mais, né? Que hoje em dia tá mais normal ter célula nos times. Você coloca... Não, hoje tá bem normal. Hoje em dia até quem não é cristão, quando faz gol... Não, hoje tá bem diferente. Eu trabalhando nas bases, eu vi os meninos, né? Não tá certo ali... você encarar aqueles times, pregar para eles, nada disso. Primeira coisa que tem que fazer é o que eu faço na minha vida,
Eu não sou muito de falar, entendeu? Eu não sou um evangelista de chegar e falar. Mas é a minha vida que mostra, tá? Eu me preocupo demais com isso aí. A minha vida em relação aos meus filhos, à igreja, aos meus atletas na época. E esse é um testemunho, porque o que acontecia no passado, e às vezes acontece hoje ainda, muitos atletas falando. Sim. Pô, fala pra caramba. Não é só atleta, não. Muitos pastores, muitos missionários, que às vezes a gente fica ouvindo algumas situações, falando, mas não tem vida. Isso é bíblico, né? O Gabriel, que veio aqui também, ele falou disso. Pregai o evangelho, se necessário, falem, né? Exatamente. Então Agora, o pregar o com evangelho é com a sua vida. Né? Aonde você chega, o seu ambiente, né? Essas são as situações. Hoje, eu passo vendo... Tem esses Bluetooth no carro hoje, então você pega 40 minutos no YouTube, você pega uma mensagem aí, rapidinho. Tem coisa melhor, cara. Agora, escolher também as mensagens, porque tem mensagens que confunde um pouquinho a cabeça da gente, né? Em função de algumas coisas que são desviadas daquilo que realmente Jesus disse, né? Porque as interpretações são variadas, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso aí, né? De ter uma linha, e isso aí é muito importante, porque às vezes você cai por uma linha e tal, que é aquilo que você imagina que poderia ser, e realmente não é o caminho certo, né? E como treinador, o senhor teve a oportunidade de falar de Deus, que nós falamos que não fala muito, mas tem a oportunidade de falar para algum atleta? Eu falava tipo... Não falava assim muito em pré-eleição, assim, não era muito de falar. Porque isso, sempre em pré-eleição, alguma coisa, sempre tinha um diretor ou alguma coisa, e a instituição é meio complicada para isso aí, né? Mas quando fazia o grupo, só os jogadores, e eu contava a minha história, tinha oportunidade, do jeito que a gente está conversando, em algumas situações, que eles iriam passar ou estavam passando, e eu tinha oportunidade, entendeu? De viver essa vida de fé. E a maioria deles eram meninos que, uns, assim, tipo, não eram convertidos, mas outros sim, né? Fortes, mas todos eles entendiam. Agora, eu tinha que não só falar, mas eu tinha que demonstrar para eles ali, né? Às vezes eu rasgava o verbo também, de dura que tinha que ter, porque tinha necessidade, né? Até mais com respeito, tudo dentro de uma linha. Mas era interessante. Porque eu lembro que, por exemplo, Silas treinador, o Jorginho treinador também. Eu fui até auxiliar de Jorginho na ponte aqui em Campinas, numa época em que a gente conversava muito, mas não se colocava na instituição, né? Porque a gente achava que não era interessante, entendeu? Porque ali era um ambiente meio complicado, né? O Lucas, a gente sabe que ele é cristão até hoje em dia. O senhor falou que trabalhou com ele na base. Desde lá ele já era cristão? Não, ele sempre foi o mesmo menino, né? Sim. Mas eu acho que aconteceu lá na Europa mesmo. Lá na Europa acho que deve ter acontecido alguma coisa, porque depois a gente conversa às vezes, depois de um tempo que a nossa conversa começou a ser de uma forma diferente, né? O Kaká, o senhor não chegou a trabalhar em São Paulo? Kaká não, mas Kaká é amigão nosso. Kaká é sensacional, cara. É muito amigo nosso. Aí a gente participa de uns jogos de golfe aqui em Itatiba. E o Kaká tá sempre com a gente. Tá vendo? O Kaká, é o Careca, é o Elano. O pessoal é muito irmão. O Kaká é o Kaká mesmo, que assim a gente conhece, né? Sabe que é um menino sensacional, família sensacional.
E teve Kaká um e o- monte de problemas com qualquer um, né? Sim, Você vê. o Kaká e o Lucas a gente até tá tentando trazer aqui. Talvez falar um pouco de Deus também com a gente. Mas não perguntei. Agora, vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal mandou, vamos ver. Como foi ser vice-presidente do Atleta de Cristo? O Ricardo tá perguntando. Você sabe que o vice não manda nada, né? Em lugar nenhum, né? Sim. Eu ficava lá de apoio lá pro pessoal, né? E a gente falava muito apoio porque eu sempre fui muito de... assim, o pessoal era muito coração, muito emocional, né? E a gente via algumas situações acontecer com alguns atletas e falando no emocional, mas deixa esse aqui, e eu sempre fui muito assim, na razão, sabe? De alguma coisa, sim, não, e não tem conversa. Se o atleta tá fazendo isso, tá fazendo errado, né? Precisa ser, não disciplinado, mas precisa ser chamado a atenção, ou então não deixar ele ter, né, a palavra para estar fazendo alguma reunião, alguma coisa. E aí a gente ajudava, né, em algumas situações de atleta nas reuniões. A turma era muito forte, né, muito boa. Eles arregaçavam a manga. Às vezes viajava para Manaus para fazer lá escolinha, mas não tinha assim tanta, mais o convívio com o pessoal, né? Sim. E as reuniões de final de ano de Atletas de Cristo, onde a gente participava, fazia as viagens, e aí tinha lá o louvor, tinha as atividades, levava a criançada. Foi um tempinho bom. Bom, vamos lá, mais uma. Em 1980 foi eleito o melhor jogador do futebol brasileiro. Na frente de quais nomes da época ficou à frente? O Michel tá perguntando. Do Zico, do Sócrates. Só Tava isso. fraca a competição, hein? Tava fraco. Todos eles aqui no Brasil, não tinha ninguém de fora, né? Não, eu realmente estava numa fase muito boa. Tava voando, hein? Nossa, só esses nomes só. Ricardo perguntou também por que não aceitou jogar no Corinthians. Então, foi interessante. Eu fui fazer um treino no Corinthians uma vez, que eu tinha acho que 15 anos, eu ia muito com o Rivelino, né? Nos treinamentos, nos jogos, e eu fui fazer ele foi fazer uma massagem, uma banheira depois de um jogo, e teve um coletivo para os que não jogaram. Faltou um e eu entrei nesse coletivo. E eu fui muito bem, né? Aí os caras queriam que eu ficasse lá no Corinthians, mas eu morava no Butantã. E o Corinthians era lá no Parque São Jorge. Não tinha marginal. Eu tinha 15 anos, ia ter que tomar ônibus, ia levar 3, 4 horas de ônibus todo dia para ir e voltar. Eu não tinha jeito. Aí a oportunidade apareceu no Morumbi, que era do lado de casa lá. Pulou E você vê como é interessante, né? Quando eu era moleque, até 15 anos, até entrar no São Paulo, eu era palmeirense. Não tinha nada a ver, a família inteira era palmeirense. E o mais interessante é que todos os jogos do Palmeiras eu fazia gol. A maioria, o clássico que eu mais fiz gol foi contra o Palmeiras. Comemorava. Comemorar é esse negócio dele. Lógico que comemorava. Porque meu avô era palmeirense roxo, né? Aí eu chegava no domingo, família italiana, todo mundo se reunia no domingo depois do jogo. Avô, não teve jeito, eu tive que fazer. Mas é muito legal. Eu vi uma história sua que você começou até uma entrevista com o Fernandinho da Band, uma entrevista sua com ele, que você começou na ponta direita e usava a perna direita, né? E aí, por uma lesão, um desgaste na perna, você mudou pra perna esquerda e aí que você virou ambidestro? Como foi essa história? Então, eu jogava muito do indiano e jogava assim, eu era só direita. Uhum. Era ponta direita. Até o pessoal me chamava de pontinha, né? Que era baixinho e rápido. E aí eu tive um estiramentozinho, senti uma dorzinha na coxa direita.
E eu não tinha jeito de parar de jogar bola por causa disso. E tinha a quadra de futebol de salão perto da minha casa, ali no Butantã. Isso aí eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. 11, 12 anos. E aí eu colocava uma cocheira na perna direita e só ficava chutando com a esquerda. Só chutando com a esquerda. E aquela bola de futebol de salão antiga é dura, né? Você tinha que chutar de bico. E aí... Foi pegando depois força. de... Com 13 anos, 14, 15 anos, eu batia de qualquer jeito com as duas. E o mais interessante é que depois eu fui para a ponta esquerda. Sim. E na ponta esquerda, às vezes, me colocavam na ponta direita, mas eu não gostava de jogar na ponta direita. Apesar que eu fui convocado na Seleção Brasileira em 78 para jogar na ponta direita. Porque eu, contra o Atlético Mineiro na final do Campeonato Brasileiro, eu joguei na ponta direita. E eu fui bem na ponta direita. Aí o Coutinho me levou para ser o ponto direito, porque na ponta direita ia estar eu e o Gil. E na esquerda, que ele jogava com esquerda por dentro, era o Dirceu e o Rivelino. E eu já ia jogar na direita. Mas, nossa, não... Ainda bem que na Seleção Brasileira eu tive a oportunidade de jogar na esquerda, mesmo com o Coutinho. Aí eu fiquei. Mas eu tinha mais facilidade de jogar pela esquerda, não sei, da forma que eu vi o campo, entendeu? Da maneira que eu conduzia a coisa. Então, fazia, porque era mais assim, eu cortar para dentro para chutar com a esquerda, eu sentia mais dificuldade. Agora, cortar para dentro para chutar com a direita, agora para cruzar, eu tinha facilidade com as duas, né? Então, é uma coisa de cabeça. O senhor falou que era palmeirense, e hoje? Torce para algum, cara, ou só assiste futebol mesmo? Não torço para ninguém. Aí fala, o São Paulo é o time daquele time que... São Paulo Futebol Clube. Né? É o time que eu sou apaixonado, não torcedor. Pelo clube. Tá? Pelo clube. A mesma forma que eu sou com o Santos, adoro o Santos, cara, assim... Pela convivência no Santos, ou até hoje, mesmo de São Paulo, mais o Santos ainda, aquele pessoal de 80, 84 lá, eu tenho contato até hoje, entendeu? Então, do São Paulo também, o Renato, o Oscar, o Careca, essa turma toda aí. Então, isso aí, queira ou não queira, a gente guarda com muito carinho, sabe? Mas torcer e fazer... Até o senhor falando sobre isso, o Vinícius Gabriel perguntou algum time marcante em sua carreira. Acredito que ele quis perguntar qual time marcou mais na carreira. O São Paulo, né? São Paulo. São Paulo foi onde, por exemplo, eu sou identificado pelo São Paulo Futebol Clube. Sim. Né? É o Zé Sérgio do São Paulo. Primeira coisa que... tem Santista, tal, jogou no Santos, tal. Mas foi no São Paulo onde eu fui o melhor do Brasil. Foi no São Paulo que eu cheguei à seleção brasileira, né? Então eu me identifico como São Paulo. São Paulo. Aqui as últimas... O Walter Câmara perguntou, teve algum sobrenatural em alguma lesão? A Érica fala alguma situação que você passou e superou em Cristo. Acho que em geral perguntar, o senhor até comentou que conta bastante testemunho, por onde vai e tudo. Qual foi o mais marcante, a maior experiência que o senhor teve com Deus? Acho que não só como atleta, mas como treinador na vida inteira. Assim... Eu tive... Bom, como tudo na minha carreira... assim, em termos de carreira profissional, foi meio sobrenatural. Tipo assim, acontecia coisas que portas se abriam, portas se fechavam e milagres aconteciam. Por exemplo, eu estava no Santos, a carreira estava com 28 anos, sem muita perspectiva. Né? Assim, sem muito de futuro, de que... preocupado. Tinha alguma coisa, tinha uma boa administração, mas não era para o resto da vida. De repente, aparece o Japão. Isso para mim foi um dos maiores
nas minhas condições. Né? Não é falar, eu sou Zé Sérgio, melhor do Brasil por esse, é coisa natural, né? É coisa certa. Mas as minhas condições, cheio de contusões, final de carreira, e ser aberta uma porta dessa no futebol japonês, para mim isso foi um milagre. E da maneira que foi feita, né? Hoje, e na época a gente já fala, pô, Deus está conduzindo mesmo. Foi de aparecer Estados Unidos, porque se aparecesse Japão direto, o Eurico Miranda nunca iria me liberar. Como foi Estados Unidos, era escolinha, e eu tinha renovação de contrato e tal, então deixa quieto, vamos... Ele me liberou. Então essa profissional foi essa situação, cara. E teve outras de coisas menores, assim, de acidentes, mas de contusões, mas que não foram nada de assim que chame atenção, entendeu? A não ser uma época que aí já é particular, eu estava aqui em Dayatuba na minha chácara e o meu caseiro estava mexendo na rede, no alambrado, né? E aí ele estava com uma escada de metal e encostou no fio de alta tensão. E começou a pegar. Eu fui tirar. Fiquei grudado com ele. Nossa. E me despedi de todo mundo, porque a sensação é complicada. De repente, eu caí, meio que desmaiado, acordei, o caseiro estava lá deitado também, pegando fogo no pé dele, né? Porque deu fio terra e tal. Aí levei para o hospital, ele teve alguns probleminhas e tal, mas... E ali foi um milagre. Né? Ali foi Deus que primeiro fez com que eu salvasse o cara, né? Porque se ele ficasse lá, ele ia morrer. E segundo que quando eu segurei nele, a eletricidade veio para cima de mim e caiu o fusível da alta tensão. E aí parou o negócio, né? Assim, em termos de acidente, esse foi o maior que eu tive. E profissional, acho que todos eles pequenos, a ida para o Santos, a entrada no São Paulo, né? As situações que eu tive no São Paulo, mas essa ida no Japão foi não só para mim financeiramente, nem como profissional, mas como família, para minhas filhas, né, para educação, e até mesmo uma experiência de morar 8 anos fora do Brasil e num país organizado como é o Japão. Sim. Alguma pergunta? Acho que é isso mesmo. Só eu que falo? Sem intenção. Vou entregar alguns presentes aqui do senhor agora. Os patrocinadores nossos aí, ó. Tem uma camiseta da Lord King. Opa! Que ajuda a gente aí. Pode abrir aí. Tá com a lista aí? Dá uma olhada que você vai... Deixa eu abrir aqui. Ver com a caixa bem embalada. Tá bem embaladinho. E a outra lista tem duas. Quando tu vai abrindo, eu vou falando os outros. Aí, ó. Camiseta aí, ó. Presente aí. Também um boné aqui, ó, da Transportadora Esplendor, que também tá sempre ajudando a gente. Ô, joia. Aproveitar pro senhor usar lá pra jogar golfe com o Kaká lá, ó. Vai ficar chique. É bom. Daí também vou continuar falando aqui, o Show de Bola. Escolinha de futebol aqui de Salto também, tá sempre ajudando a gente, o Luciano lá. E agora tá tendo a Premier League lá, atividade pra molecada lá. E legal lá a escola que sempre tem essas atividades internas, sempre movimentando a criançada. A Tagless também, você fazer seu adesivo lá, personalizar essas canecas.
a Top Cred Financeira, do Ricardo do Erasmo, sempre limpando o nome do pessoal aí. GOT Suplementos, melhores preços. A Celane Celulares e a Madri também, que a conserta, vende capinha, tudo pro seu celular. O Marquinho falou, o Splendor falou. A Oliveira Mecânica, concertos, tem a Oliveira Tour também, se precisar de uma van aí. E a Designer da Lívia Gambarra. Você que quer deixar sua namorada, sua mulher bonita aí, leva ela lá. Eu facilito também. E a Facilita também, que tava aqui? Facilita também, com as verduras, os picados lá, a mãe do Estevão, a coisa, só chamar ele aí também, que ele já... Fio Navalha, a barbearia também, você que quer ficar na régua aí, só encostar lá. E agradecer a todo mundo que tá nos apoiando aí, você também que querer nos ajudar aí nesse projeto continuar, só entrar em contato com a gente. Agradecer ao senhor Zé Sérgio, obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente, de sair da sua casa, dar esse tempo pra gente aqui. Muito obrigado pela presença. E se eu gostaria de deixar uma palavra aí, pessoal. Cara, foi um prazer muito grande, né? A gente tá com vocês batendo esse papo, 2 jovens, né? E até fica, você me constrange um pouquinho me chamando de senhor, né? Mas... assim, é uma palavra que a gente pode falar, né? Em função de tudo aquilo que foi colocado aqui hoje, né? Vale a pena, cara. Essa vida com Jesus vale a pena. É uma aventura atrás da outra, é um dia atrás do outro, é um acordar de manhã, nas expectativas do que vai acontecer, é terminar a noite e agradecer pelo que aconteceu no dia. E o trabalho, deixar de Deus trabalhar na vida da gente, é muito gratificante. Amém. Agradecer aí, senhor Zé Sérgio, obrigado pelo... obrigado aí pelo... enfim, né, por dedicar seu tempo para estar aqui com a gente, por se dispor a vir aqui, e agradecer pelas palavras também, pelos ensinamentos aí. É isso aí, galera. Fique ligado. Em breve a gente vai trazer mais um convidado para vocês. Creio que semana que vem estaremos aí de novo. Em breve vamos divulgar o nome. E tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Obrigadão.